Sabe aquela história que a igreja te contou sobre fé? Que você precisa acreditar sem questionar, fechar os olhos e só ter fé? Mentira! Jesus nunca ensinou isso. O que ele ensinou sobre fé é tão poderoso que pode mudar a sua vida ainda hoje, mas ninguém te explica direito. E olha, não é sobre religião, é sobre como você lida com os problemas da sua vida. Me dá uns minutos que eu vou te mostrar isso. Tudo começou com uma história que Jesus contou. Um cara tinha 2 filhos, ele chegou para o primeiro e disse: "Filho, vai trabalhar na plantação hoje." O filho respondeu: "Tô dentro, pai." Mas não foi. Aí o pai chegou no segundo filho, pediu a mesma coisa. Esse olhou na cara do pai e disse: "Não vou não." Mas depois ficou pensando, mudou de ideia e foi trabalhar. Jesus virou e perguntou: "Qual dos 2 fez a vontade do pai?" Óbvio, né? Foi o que foi trabalhar. Mas o ponto que ninguém percebe é esse: fé sem ação é só conversa fiada. Tipo assim, quantas vezes você já disse: "Eu acredito que vou conseguir", mas não mexeu um dedo para fazer acontecer? Pois é, você está fazendo igual o primeiro filho. Falou bonito, mas não fez nada. Agora vem a parte que muda tudo. Jesus estava num momento tenso. Os fariseus, aqueles caras religiosos, cheios de regra, estavam pegando no pé dele. E foi aí que ele soltou uma verdade que incomoda até hoje. As prostitutas e os ladrões vão entrar no reino de Deus antes dos religiosos cheios de moral. E por quê? Porque os religiosos só falavam e falavam sobre fé. Mas quando João Batista chegou mostrando o caminho certo, eles não acreditaram. Já as prostitutas e os cobradores de impostos, o pessoal que todo mundo julgava, esses mudaram de vida de verdade. Eles agiram. Agora me conta nos comentários, você é mais de falar que tem fé ou de agir com fé? Porque essa diferença é tudo e faz toda a diferença. Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu passei anos dizendo que tinha fé que o meu canal ia crescer. Postava de vez em quando, esperava a inspiração bater, pedia para Deus me abençoar. E o resultado? Nada. Sabe quando é que mudou? Quando eu comecei a agir como alguém que tem fé de verdade. Eu estudei, eu pratiquei e eu postei mesmo sem vontade. Eu melhorei, eu errei e eu levantei. Aí sim, as coisas começaram a andar. Mas calma, calma que tem mais. Jesus ensinou outro negócio crucial sobre fé que a gente esquece. Ele falou assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para a montanha: sai daqui, e ela vai sair. Grão de mostarda. Você tem ideia do que é isso? É minúsculo, do tamanho de uma cabeça de alfinete. Jesus não está falando que você precisa de fé gigante, tipo super-herói da religião. Não é isso. Ele está falando que mesmo uma fé pequena, se ela é verdadeira e vem com ação, aí sim ela move montanhas. Não é o tamanho da sua fé, é a qualidade dela. Agora pensa comigo. Qual é a montanha da sua vida neste exato momento? Agora, nesse momento da sua vida. É aquela dívida que não para de crescer? Aquele relacionamento que já está acabado? Aquele vício que você não consegue largar? O problema não é que a sua fé é pequena. O problema é que você está esperando sentir uma fé enorme antes de começar a mover a montanha. E olha, Jesus sabia disso. Por isso ele usou a imagem da mostarda. Você não precisa sentir uma fé gigante. Você precisa começar a agir com a fé pequena que você já tem, porque é aí que ela cresce. Olha essa história real que ilustra tudo isso que nós estamos falando. Tem um cara chamado George Miller, lá dos anos de 1800. Ele decidiu abrir os orfanatos, ou vários orfanatos, na Inglaterra, mas sem pedir dinheiro para ninguém. Só orava e agia. Um dia ele tinha 300 crianças para alimentar e 0 comida. 0 mesmo, nada.
ele reuniu as crianças, agradeceu a Deus pela comida que ia chegar e botou todo mundo sentado na mesa vazia. É muito maluco isso, mas olha, muita atenção. Enquanto eles estavam ali sentados, bateu um padeiro na porta que disse o seguinte: acordei às 2 da manhã com você na cabeça. Eu fiz pão para todas as crianças. Minutos depois, chegou o leiteiro. A carroça dele tinha quebrado bem na frente do orfanato. E ele disse o seguinte: esse leite vai estragar. Vocês querem? Isso não é coincidência. Isso é fé em ação. O cara agiu antes de ver o resultado. E é exatamente isso que Jesus ensinou. E olha, se você está percebendo que tem bloqueios te impedindo de agir com fé, tipo aquela voz na cabeça dizendo não vai dar certo, eu deixei na descrição 2 e-books gratuitos. E eles são os 7 bloqueios mentais e o seu tipo de bloqueio invisível. É só você clicar no link que está na descrição e você pode baixar os 2. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a identificar o que está te travando hoje, neste exato momento. E olha, se isso está fazendo sentido para você, deixe o seu like para eu saber que esse tipo de conteúdo funciona. Seguindo em frente, tem um outro ensinamento de Jesus sobre fé que vai mexer com você. Ele disse o seguinte: seja feito segundo a tua fé. Não é segundo a fé do pastor. Não é segundo a fé do padre ou do bispo, ou seja lá de quem for. Não é segundo a fé da sua mãe. É segundo a sua fé. E isso é libertador e assustador ao mesmo tempo. Libertador porque você não depende mais de ninguém e assustador porque a responsabilidade é toda sua. Você recebe de acordo com o que você acredita e age. Não mais, não menos. E sabe o que isso significa na prática? Se você diz que tem fé, que vai conseguir um emprego melhor, mas passa o dia inteiro no sofá, sem mandar currículo, sem se capacitar, sem fazer networking, a sua fé real não é em conseguir um emprego. A sua fé real é em ficar no sofá. É duro, eu sei, mas é a realidade, é a verdade. Jesus não era de paparicar ninguém. Ele falava reto, direto. E agora a pergunta que não quer calar: como você desenvolve essa fé que age? Porque todo mundo quer, mas parece difícil demais. Mas Jesus deu a resposta. Ele disse: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-á a porta. Você está vendo o padrão? Pedir, ação; buscar, ação; bater, ação. Tudo é ação, tudo verbo de movimento. Nada de ficar parado esperando o milagre cair do céu. A fé verdadeira tem sempre 2 pés: acreditar e fazer. Você precisa dos 2 para andar. Se você só acredita, mas não faz, você cai. Se você só faz sem acreditar, você se desgasta e desiste. Fé é acreditar o suficiente para começar, mesmo sem ver o final. E olha, tem um detalhe que muda tudo. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele prometeu que seria possível. Ele falou de fé que move montanhas, mas mover montanha dá trabalho. A montanha não desaparece num estalo, ela vai sendo movida, pedra por quem tem fé suficiente para começar e persistência para continuar. E deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que é que você está esperando para começar a mover a sua montanha? Sério, sério mesmo. Para o vídeo nesse exato momento, para por um instantinho e pensa. Qual é o primeiro passo, o menor passo possível que você pode dar hoje? Porque o ensinamento de Jesus sobre fé não é sobre sentir arrepios na espinha ou ter experiências místicas. É sobre olhar para o seu problema, acreditar que existe um caminho e começar a andar nesse caminho, mesmo com medo, mesmo com dúvida e mesmo sem garantia. E é isso que separa quem vive de verdade de quem só sobrevive. Fé não é ausência de medo.
A fé é ação, apesar do medo. Então, recapitulando, o que Jesus realmente ensinou sobre fé é que fé sem ação é apenas conversa fiada. Mesmo uma fé pequena, que age, vale mais que uma fé grande, que fica parado. E olha, você recebe segundo a sua fé, não a dos outros. E a fé não tira o trabalho, ela te dá a coragem para fazer o trabalho. E olha, se você quer mais conteúdo que te ajuda a agir em vez de só pensar, se inscreve no canal. Toda semana eu posto vídeo novo sobre como sair dessa paralisia e, principalmente, construir a vida que você sempre quis e que você quer de verdade. E aqui vai o seu desafio. Pega aquela coisa que você tem fé, que vai dar certo, mas não fez nada ainda. Pega ela hoje, não amanhã, hoje, nesse exato momento. Faz o primeiro passo. Pode ser pequeno, pode ser estranho, pode ser assustador, mas faz. Aí depois você volta aqui e me conta nos comentários o que é que aconteceu. Você vai se surpreender com o resultado, porque no final das contas, Jesus não está pedindo para você ter certeza, ele está apenas pedindo para você ter coragem de começar. E para você, eu vou colocar também o link de uma música que eu fiz que se chama Casa da Fé. E o link está aqui embaixo na descrição. É só você ouvir, eu acho ela maravilhosa e ela também me inspira muito e eu gosto de passá-la para frente porque nós estamos falando de fé. E fé é o que você precisa para conseguir aquela vida que você sempre sonhou em viver. Um abraço e até o próximo vídeo.